Olá, nonos anos A e B da Escola Estadual Zoroastro de Oliveira. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu não sei que horas vocês vão me assistir, mas eu espero que vocês me assistam. Eu sou o professor Davi e estou aqui com a proposta de fazer a correção da semana das atividades da semana 2, né? Do PET 1, ok? Que são essas atividades aqui relativas ao conto dito clássico. Se você precisar rever alguma base teórica do conto, eu passei isso no vídeo 1, né? Que você pode acessar também aí no meu canal, que vai te explicar direitinho o que é um conto, o que é um conto fantástico, o que é um conto maravilhoso, o que é um conto clássico, enfim. Muito bem, vamos às correções. Atividade 1. A atividade 1 é realmente para você clicar no link abaixo e ler o conto A Cartomante do grande mestre, que é Machado de Assis, da nossa literatura brasileira. Aqui está o link. Não tem como você fazer as outras atividades sem você fazer a leitura desse conto. Então eu vou até dar uma pausa aqui para que você possa fazer a leitura desse conto. Eu sei que é difícil, Machado de Assis, é um conto longo, mas faça um esforço, façam a leitura. A gente volta daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos. Muito bem, pessoal, aluninhos queridos do nono ano A, do nono ano B, espero que tenha dado tempo de vocês deram uma pausa aí no vídeo para fazer a leitura da atividade 1, né? Na atividade 2, sobre o conto A Cartomante, de Machado de Assis, nós temos aí o personagem Camilo, né? Ele recebeu algumas cartas no conto. Observe os adjetivos abaixo. Quais os adjetivos podemos relacionar às cartas recebidas por Camilo? Então, Camilo é o substantivo, é o nome, né? Os adjetivos, a carta. Ele recebeu algumas cartas, né? Anônimas, né? Sem remetente, ofensivas, né? Drásticas, apaixonadas, não no sentido de amor, mas apaixonadas no sentido de, né? De colocar ali as suas opiniões de forma muito enfatizada, apaixonada mesmo. Ameaçadoras e reveladoras, por causa do segredo lá e tal dele com a Rita, enfim. Muito bem, essa é a atividade 2. Atividade 3. Leia o trecho abaixo e responda. Então vamos fazer a releitura, né? Faltava-lhe tanto a ação do tempo como os óculos de cristal, olha aí que o óculos de cristal está em negrito, que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos, nem experiência, nem intuição. Então, vem lá as perguntas do número 3. Letra A. Que sentido a locução adjetiva de cristal, aqui dos óculos de cristal, atribui a palavra óculos, que é um substantivo? Então, você tem uma locução adjetiva que se relaciona com o substantivo, que são os óculos. Vamos ver qual que é a resposta? São óculos imaginários, porque são óculos conotativos, né? São óculos invisíveis, fazendo referência ao cristal que é transparente, ok? Confiram aí com a resposta de vocês e vejam se está certo. Qualquer coisa parecida também tá legal.
PET 2 vindo aí, nono A, nono B. Não se esqueçam de me mandar as atividades da semana 1, 2, 3 e 4 do PET 1. Muita gente ainda não me mandou. Vamos para a letra B. Qual foi a intenção do narrador, ou seja, aquele que conta a história, ao dizer que faltava a ação do tempo e os óculos de cristal em Camilo? Aliás, o que vocês acharam do Camilo, da personagem? Então, olha aí a resposta. O autor quis dizer que Camilo não precisava ser uma pessoa madura, experiente, vivida. Ele tinha uma cara de imaturo, de inexperiente, de novinho. Então, o narrador quis dizer isso, né? A ação do tempo e os óculos de cristal. Ele não precisava ser uma pessoa madura e experiente vivida, né? Ele tinha a cara de imaturo, de inexperiente e de novinho. Confiram aí com as respostas que vocês colocaram, para ver se está batendo. Depois vocês me contem a interpretação de vocês, ok? Muito bem. Passemos para o número 4. Olha aqui, atividade 4. Camilo não acreditava na cartomante no início. E depois ele acaba caindo na própria armadilha. Ou seja, seu estado emocional leva-o a acreditar em superstições que para ele estavam mortas. Lembra que ele enterrou toda aquela vegetação parasita que a mãe havia impregnado na mente no estado de juventude? Enfim, leia os trechos abaixo. Ironia do destino? Era a ideia de ouvir a cartomante que lhe passava ao longe, muito longe, com vastas asas cinzentas. Percebam aqui que a expressão vastas asas cinzentas, ela está negritada, ok? Então presta atenção nisso. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. E tem essa outra expressão, longo véu opaco, que também está negritado. Então, na letra A, pergunta-se o seguinte: as expressões destacadas ou negritadas são empregadas no sentido denotativo ou conotativo? Gente, denotativo é como está no dicionário. Lápis é lápis, não tem outra interpretação. Conotativo é quando a palavra assume outros significados além daquele que está no dicionário. Então a resposta é essa. As expressões estão aplicadas no sentido conotativo. Tá aqui, ó. Conotativo. Certo? Por quê? Precisa-se de um olhar mais experiente para compreender a linguagem simbólica ou artística. E é esse olhar que nós vamos treinar durante as aulas. Tá? Para compreender os sentidos que vão além daqueles dicionarizados, ok? Aplicados pelas figuras de linguagem que nós vamos aprender também futuramente. Muito bem. Essa é a letra A. Não dei tempo para vocês conferirem aí, né? Pode conferir à vontade, beleza? Ok, letra A. Vamos para a letra B. Qual é o sentido dos adjetivos? Lembrando que adjetivo dá característica ou qualidade ao substantivo que nomeia os seres. Tá? Então, qual é o sentido dos adjetivos nas expressões conotativas? Quais expressões? Essas aqui, ó. Vastas e cinzentas, longo e opaco. Então, qual é a resposta? Então, olha lá. Vastas e cinzentas. Vastas e cinzentas. O que elas representam? Representam as ideias que se passavam pela cabeça da personagem. Quem? Do Camilo. Indo e voltando como um pássaro obscuro. Ok? Depois nós temos uma outra expressão. Longo e opaco.
se refere ao quê? À incerteza. A incerteza da personagem, a dúvida, ao mistério, né? Quanto ao destino do protagonista, do Camilo. Ok? Então nós temos aqui vastas e cinzentas, longo e opaco, que é a resposta da letra B. Pegaram aí? Se não pegou, dá uma pausa no vídeo que você consegue pegar direitinho. Depois a gente conversa mais sobre isso. Qualquer dúvida é só me procurar lá no Telegram. Se tiver vergonha de perguntar dentro da sala de aula, é só me chamar no particular, não tem problema. Ok? Muito bem. Vamos para a letra C. Finalizando aqui, lembrando que o objetivo desse vídeo é somente correção, eu não trago nenhum conceito novo. Videoaulas novas eu vou sinalizar para vocês, ok? Letra C. Reescreva os trechos, tá? Aí há inúmeras possibilidades. Substituindo expressões conotativas por expressões denotativas, ou seja, substituindo aquilo que é artístico, que vai além do significado literal, por aquilo que é racional, inteligível, por aquilo que propicia ao leitor uma maior facilidade de entendimento. Então vamos aos trechos. Primeiro trecho é esse aqui, ó. Cadê? Nossa. Era a ideia de ouvir a cartomante que surgia em sua mente indo e voltando. Lembra o pássaro? Era a ideia de ouvir a cartomante que surgia em sua mente indo e voltando. Então eu substituí a conotação pela denotação. A segunda possibilidade é essa aqui, ó. Camilo achou-se diante de uma dúvida intrigante quanto ao seu próprio futuro. Uma dúvida intrigante quanto ao seu próprio futuro. Muito bem, ficou mais fácil de entender o texto, não ficou? Por quê? Porque eu substituí a conotação pela denotação. Depois a gente conversa sobre isso. Beleza? Muito bem. Ok, vamos para a letra D, que diz o seguinte: qual diferença o uso das expressões conotativas e denotativas causam no texto? Nossa, toda a diferença, né? Primeiro, eu dividi essa resposta em duas partes, porque não tem como fazer numa parte só. Tá falando de conotação e denotação. Volta lá na aula 1, onde eu faço as correções da semana 1 do PET 1, que tem a conceituação do que é conotação e denotação e facilita para vocês, tá? Então, as expressões conotativas, olha lá, ó, dão ao texto mais riqueza literária, tornam ele mais artístico, pois utilizam a linguagem de forma artística, subjetiva, criativa. Com isso, estimula-se a imaginação do leitor. O leitor se torna um coprodutor de sentidos, que precisa interpretar para recriar em sua mente as imagens sugeridas e, assim, compreender os sentidos do texto. Quando o texto é muito conotativo, extremamente conotativo, ele quase se torna um enigma. Mas é artístico, é estético, né? E aí você, como um bom leitor, vai lá, que nem um detetive, capturando as pequenas pistas, desvendando as pequenas pistas e formulando as suas leituras, os seus entendimentos, as suas interpretações. Agora, quando um texto é denotativo, o que ele causa aqui, ó, no caso do Camilo, tá? As expressões denotativas são mais objetivas, como na linguagem jornalística. Elas visam o quê? Facilitar a leitura,
pois as informações ficam mais claras, ok? Mas do ponto de vista artístico e estético, perde-se muito enquanto obra literária, enquanto obra artística, ok? Muito bem, essas são as atividades da semana 2. Eu espero que vocês concluam a semana 3 e 4, me mandem. Quem não mandou a 1 e 2 está super atrasado. O PET 2 está vindo aí. Essa semana a gente vai fazer uma revisão, por isso que eu estou gravando às pressas. São 5h54 da manhã e eu preciso dormir, pelo amor de Deus. Minha lente de contato já está seca dentro do meu olho, querendo saltar para fora. Eu não aguento mais. Mas eu tô aqui cumprindo a minha obrigação. Enfim, vamos lá. As atividades estão corrigidas. O objetivo do vídeo era esse. E agora eu só vou pedir para que vocês, por favor, aluninhos do nono A, do nono B, façam as atividades complementares que porventura eu mandar. Não vou pedir para vocês lerem Machado de Assis de novo, vou dar outras coisas, tá? Não, que eu não gosto de Machado de Assis, eu amo Machado de Assis, mas eu acho que vocês precisam aprender outras coisas primeiro, e para treinar esse olhar conotativo, esse olhar artístico, esse olhar de detetive que vai pescando as pistas no texto e criando uma interpretação. Muito bem. Então acho que era isso. Aluninhos, por favor, me mandem os PETs, os exercícios, aliás, da semana 1, 2, 3 e 4 do PET 1, para eu poder dar um positivo para vocês aqui. O PET 2 está vindo aí. Ok? E é isso. Nono ano A, nono ano B. Beijo grande. Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde. Boa noite para quem é de boa noite. Fui!